Acho que o general Muricy foi a entrevista talvez mais difícil de se obter nesse ponto de vista, porque o general Muricy é sabido, é um homem conservador, é um homem ligado ao regime militar de 64, né? Ele tinha orgulho disso, foi um chefe militar, um líder militar de vanguarda. E eu acho que a melhor homenagem que você faz a um personagem não é por chapa branca, não é o filme só elogioso, laudatório, mas é o filme que trabalha as contradições, né? E então, quando fui no Muricy, eu queria alguém que falasse em nome dos militares, né? Como eu consegui o ex-governador Magalhães Pinto também, que foi um dos líderes de 64, considerado um dos líderes do Muricy, né? Eu queria ter o outro lado, como eu sempre quis, no JK eu também tentei isso. E aí o Muricy, essas coincidências da vida, a filha dele era minha aluna na PUC, a Maria, e ela gostava de mim, a gente tinha uma relação boa, ela, o irmão dela, o Toninho, ambos trabalham em cinema hoje, eram pessoas muito boas, muito generosas, e aí ela me falou, eu te levo no meu pai, eu te apresento ao meu pai, vamos lá. Aí eu fui. Aí eu fiquei meses namorando com o general a hipótese de fazer entrevista, né? E aí até que um dia ele teve cenas hilárias, né? Tipo, um dia eu cheguei na casa dele, ele estava assistindo o Jornal Nacional, e aí ele me recebeu asperamente, dizendo, agora eu não posso receber que eu estou assistindo o Jornal Nacional. Eu falei, pô, deixa eu assistir com o senhor. A Polônia tinha tido um estado de sítio, né? Tinha tido manifestações de rua, contra o regime ainda comunista da Polônia, muitas manifestações de rua, o general Jaruzelski, que governava, tinha feito um estado de sítio, fechado as fronteiras, e aí eu falei, então eu quero assistir com o senhor, o que está acontecendo? Aí nós sentamos, começamos a assistir juntos, aí o locutor anunciou, fechadas as fronteiras com o exterior, cortadas as comunicações, toque de recolher depois de tal hora, não sei o que, todas as medidas. E aí o general Muricy, que era ferrenhamente, anti-ideologicamente, a tudo que acontecia na Polônia, ele falou, se virou para mim e falou, são simples medidas técnicas para conter distúrbios. Aí havia uma solidariedade ali entre militares. Mas aí eu fui vivendo isso durante meses, ele disse que não daria entrevista, eu falei, o senhor reclama que o ponto de vista de vocês nunca é apresentado, quando a gente cria oportunidade, o senhor não quer falar. E aí, no final, ele cedeu, ele topou. Eu acho que nisso tudo os filhos me ajudaram muito também, nunca comentaram comigo, mas dentro de casa provavelmente eles ajudaram, né? Eu acabei tendo uma relação boa com o general, sempre divergindo do que ele pensava, ele sempre divergindo do que eu pensava, mas relação entre pessoas civilizadas, né? E ele topou dar entrevista, o meu compromisso foi com ele, foi que eu não adulteraria nada, não interferiria em nada do que ele falou, e o acordo foi cumprido. E aqueles mais preocupados com o problema de luta que existia no Brasil, tomaram uma posição contra a subida de Jango, embora pessoalmente Jango não fosse um homem que nós tivéssemos uma atitude contrária por ele, mas pelos homens que o cercavam e que o estavam levando para um lado de esquerdismo que não era o que nós queríamos. Eu acho que a história está aí para não ser esquecida, quer dizer, a minha relação com a história não é uma relação nostálgica, é uma relação sempre pensando no futuro, quer dizer, eu acho que eu relaciono o passado e o presente a serviço do futuro, quer dizer, para a gente poder mudar a vida, quer dizer, eu acho que a minha visão de cinema é uma visão política e eu acho que a gente tem que estar pronto para ajudar a interferir na vida. Então, com meus filmes eu pretendo isso, quer dizer, quando eu fiz o Jango, eu queria mostrar que o Brasil precisava de democracia, mas não bastava democracia sem justiça social, né? Eu acho que olhando para o futuro do Brasil, olhando para os dias de hoje, eu acho que a gente está vivendo uma época política de muito desencanto, né? O mundo hoje inteiro, com essa globalização perversa que está aí, está vivendo um momento de muito desencanto nas ações coletivas, né? As pessoas estão vivendo muito ações individuais.
E eu acho que através desses filmes, modestamente, eu acho que a gente pode mostrar que existe um mundo que se construiu coletivamente. Que se ele, em algumas coisas ele deu errado, em outras ele hoje é muito melhor do que ele foi naqueles anos. Quer dizer, eu acho que a minha geração conseguiu, de algumas maneiras, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu acho que ao ver esses filmes, a gente pode perceber a importância de continuar agindo coletivo e socialmente. E acho que, vendo os erros que foram cometidos, a gente não estará condenado a repeti-los. Então eu acho que o que eu espero hoje, foi o que eu esperava em 84, que esse filme balizasse o futuro. O Django, ele já foi... ele já teve um processo diferente do JK, porque ele já teve... Porque é o seguinte, na verdade, na época, quando a pesquisa toda histórica de imagens, tal, essa coisa toda, para o JK foi uma coisa muito sofrida, porque na verdade, na época, a gente começou a fazer pesquisa, mas não se tinha os elementos todos ainda. E você tinha um problema sério aqui, que era o problema de finalizar esse filme, do acabamento desse filme. Você não tinha laboratório na época, era um inferno, você só podia duplicar filmes que tivessem bom estado. Qualquer coisa que estivesse fora dos padrões do laboratório, na época, inclusive, era um laboratório só, era monopólio, era a líder em laboratórios que comprou todos os laboratórios e ficou única no mercado. Evidentemente que fazer um filme de arquivo sobre Juscelino na época, isso aí para ele não era nada, o faturamento dele não era nada. Então nós éramos muito maltratados lá dentro. A gente chegava lá com um rolinho de 16mm lá para fazer um copião lá, Deus nos acuda, para quê isso aí? Enfim, foi muito difícil você finalizar esse filme. O filme, hoje em dia, claro, que você pode melhorar grandemente o computador, tal, mas a cópia que foi para o cinema, você via que ela tinha problemas sérios de imagem, tal. Então foi feito da maneira que deu para fazer. Já o Django não, o Django já foi bem mais elaborado. Ele foi finalizado, a maior parte dele nos Estados Unidos, foi finalizado no laboratório em Nova York. E você tinha muito mais material do que você tinha no JK. Então eu acho que isso contribuiu muito também para o sucesso do filme, além do que você teve algumas ousadias ali, quer dizer, no caso daquela montagem do Potemkin com a Revolução dos Marinheiros, foi uma ousadia, ninguém tinha feito isso aqui na época. Muita gente começou a entrar nesse caminho aí, e que foi inaugurado com o Django, porque eu acho que a ousadia do Django talvez não tenha sido igualada. Mas todo esse documentário que se faz hoje, utilizando-se matéria de arquivo, depoimento, essa coisa toda, eu acho que a produção hoje desse tipo de documentário histórico, foi grandemente influenciada pelos dois filmes. Tem imagens ali que nunca apareceram. Depois dali, entendeu? Pelo menos em outros filmes que eu saiba, são imagens inéditas e que, enfim, foram garimpadas e pesquisadas para esse projeto. E você tem os depoentes, né, que é fundamental, porque muita gente ali já morreu tal, e são depoimentos únicos. Né? Na verdade, isso tudo já virou meio que arquivo também. Quer dizer, na época não era, mas, enfim, hoje eu acho que ele é muito mais importante do que foi a época. Inclusive porque determinadas pessoas que aparecem ali, que já se foram tal, e que deixaram gravado um depoimento que provavelmente é o único das suas vidas. Mário Martins, o Tancredo, Magalhães Pinto, enfim. Você é maluco, né? Ele tem lá as loucuras dele, tal como eu tenho as minhas. Então, eu acho que pro resultado do trabalho foi perfeito. A dupla, entendeu? Funcionou muito bem. Eu acho que ali todas as pessoas funcionaram tal, e tudo correu bem. Apesar do que as pessoas também não entendiam muito na época, que esses filmes demoraram muito para ser feitos. Acho que, se eu não me engano, o JK começou em 77 e terminou em 80, eu acho que foi isso. E o Django começou em 80 e... Aliás, foi de 77 a 79, demorou quase 2 anos, foi lançado em 80, eu acho. E o Django começou, sei lá, em 82 e terminou em 84, 82, 83, 84, acho que começou no final de 81. É mais ou menos média de 2 anos e meio a 3 anos para se fazer esses dois filmes. E as pessoas não entendiam muito bem. Mas isso é obra de igreja, não sei o quê, isso aí está demorando muito, por que é assim e tal? Porque, na verdade, esses filmes eles nunca fechavam na medida em que os materiais iam chegando.